Olá, tudo bem? Eu sou o Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula está sendo preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa e há como intenção que ela seja utilizada no dia 27 de setembro, na aula que vai das 13 até as 14h30. Na agenda dessa aula, nós iremos realizar a correção do exercício, aquele exercício que tratava de equação de segundo grau, que a gente já fez uma revisão desse conteúdo, e também hoje iremos fazer uma retomada geral do conteúdo relativo ao terceiro bimestre. Lembrando para vocês, ou colocando para vocês, de que essa é a semana de revisão e a previsão é que na próxima semana a gente esteja realizando as nossas avaliações bimestrais. Como é que vai funcionar essas revisões? Nós temos 3 encontros nessa semana. O encontro de hoje, ele contempla 2 aulas. O encontro de amanhã tem apenas uma aula. E o encontro de quinta-feira também tem apenas uma aula. Então, o que foi que nós fizemos? Nós organizamos um bloco de assuntos que vocês trabalharam, que a gente trabalhou durante esses 2 meses, aqui agosto e setembro, e a gente dividiu em 3 partes. A primeira parte, obviamente, é maior, porque contempla 2 aulas. Ela vai estar sendo trabalhada no dia de hoje. Amanhã a gente vai trabalhar uma segunda parte, que aí é um pouquinho menor, dado o tempo da aula. E na quinta-feira a gente trabalha a última parte desse conteúdo. Nós iremos hoje fazer a correção desse exercício, que também já é um processo de revisão, e fiquem muito tranquilos, não vai ficar enfadonho. A ideia aqui é a gente tentar sanar as dúvidas que ainda existirem a respeito desse conteúdo e dar para vocês condições, tanto de revisitar o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação, como também de tirar dúvidas e entregar para vocês mais mecanismos que possibilitem a construção do entendimento com relação a esses assuntos. O processo avaliativo, a avaliação, a prova, ela é apenas um dos elementos que compõem a nota de vocês. A nota de vocês é composta de muitas coisas: participação, exercícios, trabalhos, TD de revisão e tudo mais. Então, hoje, a gente faz essa retomada inicial, essa primeira parte. Daqui a pouquinho, quando eu fizer a correção do exercício, eu vou explicar para vocês como foi dividido, me explicar melhor como foi dividido esse bloco de assuntos. E também hoje a gente já vai iniciar com um TDzinho de revisão. Mas primeiro vamos fazer a correção dessa questão de equação de segundo grau. Everton, fica chato, você está só repetindo, você já cobrou isso, vai revisar novamente? Sim, revisar novamente a fim de tirar o máximo de dúvidas possível, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisãozinha de equação, a parte que ficou faltando fazer a correção. No livro de vocês, isso está na página 184, e a gente, nessa segunda parte, ficou na questão da 7 até a 12ª, da página 184. Está aqui. Então, vamos fazer essa revisão. Pessoal, antes de mais nada, eu peço desculpas. Bem aqui, está aparecendo uma restazinha, porque tem uma porta aqui que dá acesso a outro cômodo, e eu estou com um probleminha no telhado, e apareceu essas duas luzinhas, que são reflexos do sol. Então, vez por outra, ele apaga e acende novamente, mas é por conta da luminosidade do sol, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Eu já tentei consertar, mas não consegui. Aí eu digo, não, vou gravar minha aula e explico para o pessoal durante a aula o que é essas luzinhas que estão acendendo e apagando. Coincidentemente, ficou 2, então não se assustem não, viu? É só o sol mesmo. É por isso que ele fica oscilando entre aberto e fechado, aceso e apagado. Estou gravando isso aqui durante o dia, por isso que o sol está presente nesse reflexo. Vamos lá. O nosso trabalho, ele começa a partir da 7ª, ele vai até a 12ª. Então, vamos tentar explorar e entender e fechar o entendimento com relação a esse assunto de equação do segundo grau, tá bom? A 7ª questão aí, no caso é a primeira, ela diz o seguinte: um número x é um ímpar, é um inteiro positivo ímpar. Se o produto entre o ímpar anterior e o ímpar posterior vale 1221, qual é o número x? Vamos lá. Como é que eu faço para montar? Assim como nas questões anteriores que a gente já viu, a montagem é extremamente simples. Eu tenho o número x, que é um número ímpar. E eu tenho um ímpar anterior. Deixa eu só
ampliar aqui para vocês. Eu tenho um ímpar anterior. Para esse aqui ser ímpar e o outro ser ímpar, então ele tem que ser x menos 2. Como assim, Everton? Tipo aqui, se aqui fosse 3, o ímpar anterior não tinha que ser 1, então 3 menos 2 é 1. E o ímpar posterior? Mesmo processo. O ímpar posterior vai ser x mais 2. E dessa, porque tipo, se fosse 3, não, se fosse 3, o ímpar posterior não era 5, 3 mais 2, 5. E aí diz que o produto entre o ímpar anterior, x menos 2, vezes x mais 2, é igual a 1.000, só um instante, 1.221. E aí pede que número é esse. Como é que a gente faz? Se isso aqui é o resultado de um produto, eu posso fazer essa multiplicação. Vou até me utilizar aqui do produto notável, produto da soma pela diferença, que diz que é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é igual a 1.221. X ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4, é igual a 1.221. X ao quadrado, então, vai ser igual a 1.221 mais 4. X ao quadrado é igual a 1.225. X, então, vai ser igual a raiz de 1.225. Raiz de 1.225 é 35. Então, x pode ser igual a 35 ou x igual a menos 35. Everton, qual é das duas respostas, então, que satisfaz a minha questão? A questão de vocês diz inteiro ímpar positivo. Então, o resultado vai ser 35 e está assim respondida a 7ª questão. A próxima questão, questão de número 8, diz o seguinte: o produto do triplo de um número pela sua quinta parte é igual a 101,4. Existem dois números que satisfazem essas condições. Quais são eles? Vamos lá, então. O produto do triplo de um número, então vai ser 3x vezes a sua quinta parte, ou seja, x sobre 5, é igual... Cadê? 101,4. 101,4. Que número é esse? Bem, já escrevemos aí a operação. Vamos ver agora qual é o resultado. Olha só. 3x vezes x sobre 5 vai ser 3x vezes x, 3x ao quadrado sobre 5, igual a 101,4. E aí, deixa eu só ampliar aqui para vocês, desculpa. E aí, dando prosseguimento, eu tenho então 5 que está dividindo, passa multiplicando, 3x ao quadrado vai ser igual então a 101,4 vezes 5. Quanto é 101,4 vezes 5? 101,4 vezes 5. 5 vezes 4 é 20, vai 2, 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5. A vírgula fica aqui, 507 é o resultado. 3x ao quadrado vai ser igual a 507. X ao quadrado, então, vai ser igual a 507 dividido para 3. Quanto é 507 dividido para 3? Façamos aqui também, ó. 507 dividido para 3. 5 dividido para 3 cabe 1. 1 vezes 3 é 3. 3 para 5, 2. Desce o 0. 20 dividido para 3 cabe 6. 6 vezes 3 é 18. 18. 20 menos 18 é 2. Desce o 7. 27 dividido para 3, exatamente igual a 9.
Então, x ao quadrado vai ser igual a 169. Se x ao quadrado é igual a 169, x é igual a raiz de 169. X, então, pode ser igual a menos 13 ou x igual a 13 positivo. E aí está a resposta da nossa questão. Nossa próxima questão é a questão número 9, pede para que você retome a atividade trocando ideias no início do capítulo e calcule quanto tempo a bolinha atingiu o solo. Pessoal, a equação que ele está falando aí é aquela lá do começo do capítulo que diz que 5x ao quadrado é igual a 120. E aí pede para que você calcule isso aí. 5x ao quadrado é igual a 120. 5x ao quadrado igual a 120. Aí pede para que você calcule. Vamos lá. X ao quadrado vai ser igual a 120 dividido para 5. X, então, x ao quadrado, então, vai ser igual aí o resultado dessa divisão. 120 dividido para 5 dá igual a 24. Aí você diz, mas 24 não tem raiz exata. Mas eu posso procurar uma raiz aproximada do número 24, tá bom? Uma raiz aproximada do número 24 vai ser aí em torno de 4,9. Então, x é aproximadamente 4,9. Por que você não colocou positivo ou negativo? Se você voltar lá no início do capítulo, você vai perceber que está falando de uma quantidade de vezes que a bolinha quicou, então não tem como ser negativo, tá bom? Então, a resposta do item 9 está aí. A questão de número 10 traz para a gente aí um problema que diz o seguinte: uma cozinha teve o piso revestido com lajotas azuis. Foram utilizadas fileiras com 14 lajotas. Se o formato do cômodo é um quadrado, a área do piso é de 12,25 metros quadrados. Qual o tamanho de cada lajota? Vamos ver como é que dá para resolver essa questão, galera. Eu tenho aí, então, a seguinte situação. Eu tenho um piso quadrado, em que as fileiras foram divididas em 14 lajotas desse lado e mais 14 desse. Só que está pedindo o tamanho da lajota. Eu não sei qual é o tamanho, então vou chamar ele de x. Aqui é 14x, aqui é 14x. A área total deu 12,25. A área é igual a 12,25. Como é que eu faço para estar calculando isso aí? Eu vou então dizer que 14x vezes 14x é igual a 12,25. 14 vezes 14 vai me dar, então, o resultado de 196. 196x ao quadrado igual a 12,25. 14 vezes 14, 196, x vezes x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 12,25. 196 está multiplicando, passa dividindo. Dividido para 196. X ao quadrado, então, portanto, vai ser igual a 0,0625. 0,0625. Esse é o resultado dessa divisão. Agora eu vou tirar a raiz quadrada desse número. 0,0625, a raiz quadrada desse número, x é igual a 0,25 ou x igual a menos 0,25. Ok? Metros. Como não tem metro negativo, eu vou ter então que o resultado aí é 0,25 metros. Que é isso, 25 centímetros. Cada lajota aí tinha um lado igual a 25 centímetros. E está aí respondida a nossa questão de número 10. A 11ª questão é uma questão que inclusive já caiu no Enem. Ela diz assim, a temperatura T maiúsculo, de um forno em graus Celsius é reproduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento T igual a 0. E
varia de acordo com a expressão. A gente tem a expressão aqui na parte de cima que diz o seguinte. T, esse T aqui é a temperatura, em função do tempo. É igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400, com T minúsculo em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge uma temperatura de 39 graus Celsius. Qual é o tempo mínimo esperado em minutos após ser desligado o forno para que a porta possa se abrir? Vamos lá, então. Eu tenho a minha fórmula base que diz que T, que é a temperatura em função do tempo, é igual a menos T ao quadrado, que eu estou falando de tempo, sobre 4 mais 400. A pergunta é, quando é que o forno vai ser aberto? Já que ele só abre quando atinge uma temperatura de 39 graus. Aí a gente faz aqui, ó, 39 está aqui, que é a temperatura. 39 é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Vou só dar uma reorganizada nisso aqui. Vou trazer isso aqui para ficar positivo desse lado. Fica T ao quadrado sobre 4 igual a 400, que já estava lá. 39 passa negativo. Menos 39. 400 menos 39 vai dar igual a 361. Então, T ao quadrado sobre 4 é igual a 361. T ao quadrado, portanto, vai ser igual a 361. 4 está dividindo, passa multiplicando. Multiplicado por 4. T ao quadrado vai ser igual a 361 vezes 4, dá igual a 1444. 1444. T, então, vai ser a raiz de 1444. Raiz de 1444, T é igual a menos 38, ou T é igual a 38. Como a questão está falando aí da temperatura do forno que está elevada, vai baixando, então aqui a resposta é 38 graus, é a que cabe, não tem como ser menos 38, que a gente está falando de um forno aceso e não de nada congelado. Portanto, a alternativa correta aí é a letra D de dado. A questão de número 12, que finaliza aqui o nosso exercício, traz para a gente a questão da Unicamp, que diz o seguinte: o índice I de massa corporal de uma pessoa adulta é dado pela fórmula I igual a M sobre H ao quadrado, onde M é a massa do corpo dada em quilogramas e H é a altura da pessoa em metros. O índice I permite classificar uma pessoa adulta de acordo com a seguinte tabela. Homens, se o índice estiver entre 20 e 25, e mulheres entre 19 e 24, é classificado como normal. Homens entre 25 e 30, mulheres entre 24 e 29, levemente obesa, e homens maior que 30, mulheres maior que 29, também é classificado como obesa. Pessoal, só uma fala a respeito dessa tabelinha aqui. Ela não é mais tão usual, óbvio. Ela serve um parâmetro geral, mas não tem como colocar ela como usual, porque cada corpo é um corpo, e aí para você identificar se você realmente está ou não obeso, você precisaria estar indo ao nutricionista para fazer uma avaliação mais detalhada. Mas isso aqui serve como um parâmetro geral, não quer dizer de repente que se meu índice ali está dando 30,2, quer dizer que eu estou obeso mórbido. Então, depende muito, varia de corpo para corpo, e é importante eu lembrar isso para vocês. Não é um parâmetro, uma regra, tá bom? E aí na letra A, no item A, diz o seguinte: calcule o índice I para uma mulher cuja massa é 64 kg e cuja altura é 1,60. Classifica segundo a tabela. Vamos lá. A fórmula é o quê? A fórmula diz pra gente que I é igual a MH ao quadrado. O índice I é igual a M maiúsculo sobre H elevado ao quadrado. Quer calcular aí o dessa mulher que tem 64 quilos. Então, I vai ser igual a 64 sobre altura ao quadrado. A altura dela é 1,60.
60 ao quadrado. Vamos calcular o índice, então. Vou ampliar aqui para vocês. Como é que vai ficar aqui, então? O índice I é igual a 64 dividido... 1,60 vezes 1,60 vai dar 2,56. 2,56. Isso aqui vai dar aproximadamente 25. Segundo a tabela, então quer dizer que essa mulher aí, 25, está levemente obesa. O próximo item, item B, diz o seguinte: qual a altura mínima para que um homem cuja massa é 97,2 quilos não seja considerado obeso? Pessoal, aí na tabela vocês estão vendo que para ser considerado obeso, ele precisa ter o índice maior que 30. Então, a gente vai considerar a mínima aqui com índice igual a 30, tá bom? E a gente vai estar se utilizando da fórmula. A fórmula diz I igual a massa sobre a altura, o I eu vou considerar 30, e a massa, então, 97,2. Vou só reorganizar isso aqui, eu já está dividindo, passa multiplicando, então fica 30 vezes H ao quadrado igual a 97,2. H ao quadrado é igual a 97,2 dividido por 30. H ao quadrado vai ser igual a 97,2 dividido por 30, dá 3,24. 3,24. Qual é a raiz, então, de 3,24? A raiz de 3,24 dá 1,8. Então, H... E aí você diz, mas não tem 1,8 negativo? Tem, mas eu estou falando de altura. Então, perdão, 1,8. Estou falando de altura, então não tem como ser negativa. A altura mínima de um sujeito, segundo essa tabela, que pesa 97,2 quilos, para que não seja considerado obeso, ele tem que ter no mínimo 1,80 m de altura. E aí, dessa forma, a gente finaliza o nosso exercício. Feita essa parte da correção do nosso exercício, a gente vai iniciar o nosso processo de revisão, que vai fazer uma retomada geral dos conteúdos que a gente viu aqui no terceiro bimestre. E aí um detalhe importante, nós já vimos o conteúdo, passamos por os exercícios, corrigimos os exercícios, nos fechamentos dos capítulos a gente fez trabalhos de revisão fechando o capítulo e agora novamente a gente vai passar de novo pelo conteúdo. O pessoal que pegou, que compreendeu bem, não se sinta mal. A ideia aqui é que a gente dê para vocês condições de que vocês tirem todas as dúvidas possíveis que ainda possam haver com relação a esse conteúdo do terceiro bimestre. Então a gente vai fazer uma retomada com o apoio do livro. Além dessa retomada, nós também iremos realizar um primeiro trabalho de revisão, um primeiro TD de revisão, que também é componente de nota. E aí, depois, quando finalizar aqui a nossa aula, o nosso vídeo, eu vou estar explicando no grupo para vocês como é a metodologia desse trabalho, o que vai ser cobrado, como é que a gente vai fazer ele, tá bom? Então, eu vou começar aqui com vocês, vou até mostrar para vocês aqui uma tabelinha que eu separei os conteúdos que a gente trabalhou durante esse terceiro bimestre. E aí, nessa tabelinha, vai estar aqui especificado todos os conteúdos que foram trabalhados. Do mês de agosto e do mês de setembro, a gente não está dividindo por mês, a gente está dividindo por blocos de conteúdo, porque esses blocos eles dão condições da gente ter essa divisão de hoje e mais os outros 2 encontros que nós teremos aqui durante essa semana. Nessa primeira parte, a gente vai ver o conteúdo aí que trata a respeito de triângulos, congruências de triângulos, quadriláteros, classificação de quadriláteros, aí tem paralelogramo, retângulo, losango e quadrado, e também trapézios e trapezoides. Vocês viram que eu até coloquei aí embaixo, triângulos e quadriláteros, TD revisão parte 1, TD revisão parte 2. É óbvio que aí foi só uma revisão, uma retomada que a gente fez em dado momento. Esse material está com vocês, esse material está no caderninho de vocês, vocês fizeram aí as respostas. Esse material também está aqui na plataforma do
do YouTube, todas as aulas, não foi excluída nenhuma das aulas que vocês assistiram até agora, não só desse terceiro bimestre, mas de todos, quando a gente iniciou o processo da utilização dos vídeos. E aí, além disso, a gente vai também dar hoje um trabalho, um só, que pega todos esses conteúdos, e aí esse vocês vão fazer, e a ideia, a perspectiva é que no próximo encontro, na próxima aula, eu faça a correção desse trabalho de hoje e também introduza o próximo, já faça a apresentação do próximo. Então, esse conteúdo de triângulos, ele inicia no livro de vocês a partir da página 130. Deixa eu abrir aqui o livro. Aqui, ó. A partir da página 130, a gente inicia esse conteúdo de triângulos e aí ele vem organizado. E, obviamente, a gente já viu e reviu e estamos revendo mais uma vez. É a terceira vez que a gente está tendo contato com esse conteúdo. E por conta disso, dessa insistência em ver o conteúdo, eu imagino que vocês, caso tenham alguma dúvida, aqui ainda tem uma oportunidade da gente tirar qualquer dúvida antes do nosso processo de avaliação, nossa provinha propriamente dita. No conteúdo de triângulos, a gente tem algumas caracterizações. O que é um triângulo? Um triângulo é esse tipo de figura aqui, que é formada por é uma figura fechada formada por 3 lados e 3 ângulos. Ela tem vértices, ela tem lados, ela tem ângulos internos e ângulos externos. Os vértices se tocam, fechando a figura, formando aqui um triângulo. E um triângulo ele pode ter várias classificações. A gente tem as classificações dos triângulos quanto às medidas dos lados. E essa é uma primeira classificação. Com relação às medidas dos lados, um triângulo ele pode ser classificado em equilátero, isósceles e escaleno. É um triângulo equilátero, é qual? É aquele que possui os seus 3 lados congruentes, ou seja, os 3 lados têm a mesma medida. Um triângulo isósceles é um triângulo que apresenta 2 lados com a mesma medida. Obviamente, o terceiro tem medida diferente. E um triângulo escaleno é aquele que não apresenta nenhum dos lados com mesma medida. Detalhe, o triângulo pode ser classificado com relação à medida dos lados, e isso é uma classificação, e também com relação à medida dos ângulos, e aí é uma classificação diferente. Então é importante saber que eu tenho 2 maneiras de classificar triângulos. Com relação à medida dos lados, eu vou estar chamando eles de equiláteros, isósceles e escalenos, e com relação à medida dos ângulos, eu vou estar chamando ele de acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Everton, posso usar essas 2 classificações de forma concomitante, junta? Eu posso classificar um triângulo quanto à medida do lado e quanto à medida do ângulo ao mesmo tempo? Sim, você pode. Inclusive, eles têm essas classificações ao mesmo tempo. Mas é importante lembrar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No momento que eu estou analisando os lados e no momento que eu estou analisando os ângulos, eu estou analisando coisas diferentes. Inclusive, um triângulo ele pode ser isósceles e retângulo, obtusângulo e também equilátero, e por aí vai. Ele pode estar tendo essas classificações juntando-se de formas diferentes. Mas aí, com relação à medida dos ângulos, eu vou ter o triângulo classificado como acutângulo, que é aquele triângulo que tem os seus 3 ângulos internos iguais. Eu tenho o triângulo retângulo, que é aquele que apresenta pelo menos um ângulo retângulo. Retângulo é o quê? Ângulo igual a 90 graus. O acutângulo tem 3 ângulos agudos, que então nenhum é maior que 90 ou igual a 90. O retângulo é aquele que possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, e o obtusângulo vai ser aquele que possui um ângulo que é maior que 90 graus, tá bom? Retomada rápida, nós já vimos esse conteúdo, eu não vejo, mas é óbvio, se vocês verem necessidade de reforçar isso aí, é só na retomada do grupo vocês falarem que a gente vai estar reforçando. Além disso, a gente falou a respeito das sevianas notáveis, das medianas de um triângulo e também da altura de um triângulo. E aqui está a altura do triângulo. Quais são as sevianas notáveis? Nas sevianas notáveis eu vou ter a mediana de um triângulo. Mediana é o quê? É uma reta que sai de um ângulo e toca o ponto médio do outro lado. A altura de um triângulo
é aquela que parte de um ângulo de 90 graus e eu consigo medir a altura desse triângulo. Se eu desenhasse aqui um retângulo, essa seria a altura do retângulo que o triângulo estaria dentro. E a bissetriz de um triângulo é aquela parte de um ângulo, dividindo esse ângulo ao meio. Continuando, a gente vem para a ideia de congruência de triângulo. Quando é que dois triângulos vão ser congruentes? E aqui nesses casos de congruências de triângulos, lembrando para vocês, o que é congruência? É quando os triângulos eles têm lados e ângulos iguais, eles são triângulos iguais. E aí eu não preciso observar todos os lados e todos os ângulos ao mesmo tempo. Existem casos que me garantem a congruência do triângulo observando apenas alguns aspectos desses triângulos. Como assim, Everton? Por exemplo, aqui no meu primeiro caso de congruência, eu tenho o caso lado, ângulo, lado. Se eu tiver um lado, dois lados que sejam congruentes, e o ângulo que esses dois lados tocam também seja congruente, eu tenho aí a garantia de que é uma congruência de triângulo, sem necessariamente eu precisar analisar os outros ângulos ou os outros lados. Observando só lado, ângulo, lado, eu já posso garantir a congruência entre esses dois triângulos. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o caso ângulo, lado, ângulo, que eu tenho dois ângulos e o lado que toca esses dois ângulos congruentes já me garantem que esses triângulos são congruentes. Terceiro caso, lado, lado, lado. Se os três lados eles forem congruentes entre si, eu não preciso analisar nenhum ângulo. Isso já me dá a garantia de que esses dois triângulos são congruentes. E um quarto caso que diz o seguinte, lado, ângulo, ângulo oposto. Eu tenho aqui o lado, o ângulo e o ângulo oposto ao lado que me garante a congruência desses dois triângulos. Everton, por que eu tenho esses casos de congruência? Novamente, repetindo o que eu disse, é só para eu não precisar analisar tudo de um triângulo com relação ao outro. Eu só preciso analisar algumas características e isso já me dá a garantia de que esses triângulos são congruentes. Fizemos um exercício a respeito disso e aí fechamos essa parte de triângulos e fomos para os quadriláteros. Estudamos primeiro os triângulos para depois estudarmos os quadriláteros. Por quê? Porque é necessário observar essas caracterizações nos triângulos, porque são meio que pré-requisitos para entender algumas coisas dos quadriláteros. Quadrilátero é aquela figura fechada que possui 4 lados e 4 ângulos e também 2 diagonais. Aqui eu tenho condições de traçar diagonais, formando aqui triângulos dentro desse quadrilátero e isso vai servir para a gente lá na frente. Eu tenho os quadriláteros convexos e os não convexos, e essa figurinha deixa muito claro o que é um convexo e o que é um não convexo. Convexo é aquele em que, dado 2 pontos dentro do quadrilátero e traçando uma linha reta, essa linha sempre vai ficar dentro do meu quadrilátero. Já no caso do triângulo não convexo, existe a possibilidade de dar 2 pontos dentro do meu quadrilátero, eu traçar uma linha e essa linha sair para fora da minha figura. Isso aí trata-se de um quadrilátero não convexo. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai dar 360 graus. A do triângulo dá 180. A do quadrilátero dá 360. E se vocês observarem, um quadrilátero ele vai ser o dobro de um triângulo. Por isso que isso aí caracteriza-se como verdadeiro. Então, dando prosseguimento, a gente vem para a ideia da classificação dos quadriláteros. Como é que eu classifico os quadriláteros? Que tipo de quadriláteros existem? Aí a gente vai ter classificações distintas. Esse quadrinho aqui, esse infográfico, ele é muito bom. Ele diz o seguinte, os quadriláteros, eles podem ser divididos em paralelogramos, em trapézios e em trapezoides. O que são os paralelogramos? Aí os paralelogramos, novamente, podem ser divididos em mais 3 classes. Eu tenho os retângulos, os losangos e os quadrados. Já nos trapézios, eu tenho os trapézios isósceles, escalenos e retângulos. Vamos lá. Paralelogramo. Paralelogramo é o quadrilátero convexo que tem os lados opostos paralelos. O próprio nome diz, paralelogramo. O que são lados paralelos, Everton? Aqui, ó, o ladozinho paralelo AB, paralelo a BC, que podem crescer ao infinito e nunca
vão se tocar. O lado paralelo AB e DC, que podem crescer ao infinito e também nunca irão se tocar. Isso é o que faz com que eles sejam paralelogramos, e o nome já sugere. Algumas propriedades dos paralelogramos. A gente tem aqui os ângulos internos opostos pela diagonal, que podem ser classificados como iguais, congruentes. Os lados também e os ângulos opostos são congruentes. E aí a gente chega, então, aos nossos retângulos. Retângulo é um tipo de paralelogramo que tem características específicas. No caso, retângulo, 4 ângulos retos, 2 diagonais, 2 pares de lados paralelos, e aí 2 deles são diferentes. Losango não tem 4 ângulos retos na sua coisa, mas quando eu traço as diagonais, sempre vai dar 4 ângulos retos internos. E aí esses lados A congruente a C, o ângulo A congruente ao ângulo C e o ângulo D congruente ao ângulo B. Já no caso do quadrado, é um paralelogramo especial, que é uma junção das características do losango e do nosso retângulo. E aí ele tem todas as características do retângulo e todas as características do losango. Temos também aí os trapézios. Trapézio é todo quadrilátero convexo que tem apenas um par de lados paralelos. A gente não viu que o paralelogramo tem os 4 lados paralelos? No caso do trapézio, a gente só vai ter 2. No caso, a gente ainda classifica em trapézio retângulo, que é aquele que apresenta um ângulo reto, em trapézio isósceles, que é aquele que está nesse formatozinho aqui que a gente já estudou incessantemente, e também o trapézio escaleno, que não vai ter aí os seus ângulos com medidas iguais. Trapezoide é aquele que não possui nada de ângulo paralelo, ele não vai ter nenhum tipo de ângulo paralelo. E aí, desta forma, galerinha, a gente conclui aqui a fala a respeito dessa parte. Aí você diz, Everton, mas você só falou, você não trouxe exemplo, você não trouxe os nossos exemplos, as nossas oportunizações de teste, elas serão feitas agora através de um trabalhinho que eu preparei para vocês, e na aula posterior a gente tem condição de estar fazendo a correção e tirando as dúvidas. Mas é claro, se você tiver dúvida, a gente retorna agora para o grupo de WhatsApp e tenta sanar toda e qualquer dúvida que ainda tenha a respeito desse assunto, desse capítulo, já que a gente dividiu essa revisão em 3 partes. Aguardo vocês no nosso grupo de WhatsApp.